Ótimo, gente. Estamos aqui no nosso segundo encontro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Nosso segundo encontro. Hoje nós vamos falar de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3. Quem estava aqui no primeiro encontro? Dá um joinha aí para mim, só para eu entender. Foi muito legal, gente. Fiquei muito feliz. Tinha bastante gente aqui no primeiro encontro. Tem gente que está chegando do serviço também, que vai entrar aqui com a gente já já. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem, né? A gente vai começar aqui o nosso encontro. Queria saber se alguém se disponibiliza para a gente fazer a oração inicial, para a gente poder começar. Alguém quer orar? Oração simples, tá, gente? Básica, sem muitos segredos. Alguém quer orar para a gente iniciar? Então, eu vou orar e nós vamos iniciar, amém? Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco nessa noite, nos guiando, nos ensinando, para que nós venhamos aprender cada vez mais do Senhor, nós venhamos estar com os ouvidos e com o coração aberto diante da sua presença, diante da sua palavra, que o Senhor venha se revelar conforme o seu desejo, que a gente venha entender na plenitude o que a sua palavra diz, não aquilo que nós queremos entender, não com os nossos achismos, mas com a verdade e da essência do que está escrito lá. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor está presente conosco nesse encontro também, e que será uma bênção, que será que sairemos daqui edificados. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, como teve algumas pessoas também que não leram, eu vou iniciar aqui fazendo a leitura do capítulo 2. Para quem não estava aqui no primeiro encontro, nós falamos sobre o que é a Bíblia, porque já que nós vamos falar sobre a palavra, a gente precisa saber o que é a Bíblia, né? Onde ela surgiu, como que é a divisão dela, como que ela funciona, a estrutura. E também nós iniciamos a introdução explicando sobre o que é o livro de Gênesis e introduzimos ali no capítulo 1 na criação. O capítulo 2 continua falando um pouco mais detalhadamente de alguns pontos sobre a criação e a gente vai até o capítulo 3 hoje, amém? Aí hoje a gente tem bastante tempo. Como funciona a dinâmica, para quem não estava aqui no primeiro encontro? Não é uma aula, não é um curso, é um encontro para a gente ler de fato juntos e poder apontar o que a gente acha de interessante. Se você tiver alguma dúvida específica, você pode perguntar, já deixando claro que eu não tenho todas as respostas, pode ser que a gente não tenha respostas hoje, mas se for algo muito específico, a gente anota, no próximo encontro a gente traz. E se você tiver alguma coisa também que você chamou muito a sua atenção, você pode e deve compartilhar aqui com a gente, amém? Dá só um joinha aí para saber que vocês estão entendendo e a gente vai seguir. Então, ó, todo mundo com a Bíblia na mão? Bíblia aberta, Gênesis capítulo 2. Eu vou começar a ler a partir do versículo 4, tá, gente? Porque na semana passada a gente foi até o 2, 3, que é a finalização do tema da criação, o sétimo dia. Então, nós vamos ler do 2 a partir do versículo 4. Vamos lá. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava um em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Hidéquio. Este é o que vai para a banda do Oriente
da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo agora 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, só confirmar aqui, gente. Nossa, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-eis uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vocês querem fazer algum comentário aqui sobre o capítulo 2 ou vocês preferem que a gente já leia o 3 e comenta os dois juntos? O que vocês preferem? Espera aí que eu vou mandar uma enquete para vocês votarem. Eu quero testar. Aí. Pode falar, Bruno, ou Daniele, não sei quem que é que está aí. Pode falar, o microfone está desligado. Bom, enviei uma enquete aí para vocês votarem, ver se aparece para vocês votarem aí. Vou ver aqui as mensagens. Ver se dá certo de vocês votarem aí. Boa noite, Gabriel Paz. Oi, Stephanie. Vocês querem que a gente já siga para o 2, 3? Andressa, boa noite, paz. Peraí, duas pessoas com o microfone ligado. Bruno, peraí, deixa o Bruno falar, aí eu falo. Pode falar, Bruno. Eu estava vendo aí que... Deixa eu colocar aqui. Deus formou esses 4 rios, né? Sim, tinha esses 4 rios que passavam no... O rio até hoje ainda é existente? Então, tem muitas especulações. Eu sei que o rio Tigre existe, né? Ainda, mas diz que achar aonde está esses 4 rios é uma incógnita, porque o Senhor parece que escondeu onde era o Jardim do Éden. Na verdade, era o que eu entendi até lendo, que era um comentário que eu queria fazer com vocês. Porque, pelo que eu entendi aqui, quando ele vai explicar alguns pontos da formação do céu e da terra, tem a questão de ser o Éden, e aí dentro do Éden tem um jardim. Então, tem todo o espaço lá da criação e tem um jardim lá dentro. E aí, dentro desse jardim que circuncidava esses 4 rios. Tem algumas teorias, algumas pessoas aí que falam que em determinado lugar, mas eu acredito que a gente não vai conseguir achar, não. Eu acredito que conforme os anos passou, podem até ter mudado de nome até, né? Sim. O Rio Tigre, eu sei que ainda continua mais ou menos ali com o mesmo nome, só que como é bem extenso, é difícil onde acha os outros 4, né?
Dos outros três. Bom, se você já sabe que existe o Rio Tigre ainda, então é capaz de agora nós se aprofundar e achar os outros três. Quem sabe, né, gente? Ó, e daí vai entrar na matéria de geografia bíblica, né? Vai saber se a gente não consegue aí, em algum momento encontrar, procurar, né, pelo menos aqui, fazer algumas especulações de onde poderia estar. Acho que dá pra gente fazer depois. Pegar um mapa antigo e olhar, porque o Tigre, eu sei que ele passa perto do Eufrates, né? Tem bastante menção na Bíblia, que sempre menciona o rio Tigre e o Eufrates junto. Aí também dá para tentar localizar, porque aqui fala onde cada rio passa, né? Eu sei que a cidade de Cuxi também tem alguns mapas que mostram ela. Do Antigo Testamento, mostra a cidade de Cuxi, que é onde fala que é o primeiro rio aqui. O João, ele rodeia toda a terra de Cuxi. Então, se a gente conseguir achar a terra de Cuxi e o rio não, o Eufrates, a gente consegue entender mais ou menos os meados onde pode ser que ele estava ali, o Éden. Já desenhei um mapa aqui na minha mente. Já? Depois você mostra, faz um rascunho no papel e mostra pra gente. Fechou, era só isso. Beleza. Pode falar, o pastor Paulo. Paulo, tá aí ainda? Pode falar. Tem uma irmã aí que está querendo falar, né? Deixa ela falar, depois eu falo, eu faço meu comentário. Tá bom. Pode falar, Esther. Então, chama a minha atenção no capítulo 2, versículo 5, que é sobre a terra e que não havia homem, né, para lavrar e a lavrar a terra. Então, foi onde Deus ele formou Adão para cultivar e cuidar da sua maravilhosa criação que a gente ama. Eu, sinceramente, eu amo. Então, ali a gente foi feitos para cultivar e cuidar do que Deus ele tem dado para a gente. E não, a gente não foi feito para pegar no pesado, né? E não sofrer. Isso me chamou a atenção. Sim, eu gosto bastante, Stephanie, desse versículo também. Peraí, falaram que minha voz estava saindo meio abafada. Tá melhor agora? Tá bom o áudio, gente? Vai dando joinha aí. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Eu também gosto bastante desse detalhe, Stephanie, sobre Peraí, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui. Isso. Eu gosto bastante desse detalhe. E aí, depois, mais pra frente, no capítulo 3, eu anotei até alguns comentários aqui, mas lá no capítulo 3, sobre essa questão da terra. E depois do trabalho do homem também. Pode falar, pastor Paulo. Estava escutando, né, a respeito da especulação aí que o homem não trabalhava, não lavrava, né? É porque não existia, como Deus não tinha descido a chuva ainda. Sim. Era só um orvalho que descia pelo Éden, né? Por isso que não tinha esse trabalho do homem. E a respeito do rio, quando o homem saiu do Éden, o rio ficou lá. Então, é difícil você saber onde é que está, né? Sim. Então, porque eu lendo aqui, eu até fiquei um pouquinho curiosa também, cadê? Porque aí eu fui até, eu não tinha prestado atenção ainda nisso, porque quem eu tinha comentado aqui. E pelo que eu entendi, que eu nunca tinha tido essa percepção também, que teve toda a criação, e dentro desse espaço da criação, o Senhor fez um jardim, como se fosse um jardim particular, né? Igual aquele louvor, jardim particular. Aí o Senhor, dentro daquele espaço da criação, de todo mundo, né, obviamente a terra, o Senhor fez um jardim. E aí, aqui no 10, que aí a gente fala Jardim do Éden, a gente limita só aqui, mas quando eu estava lendo aqui hoje de novo para a gente comentar, eu percebi que Éden era o lugar e dentro do Éden tinha um jardim.
E aí eu não sei se o rio saía de dentro, porque fala assim, ó, no 10, ó, e saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, o que me dá a entender é que o rio ele não saía do jardim, mas que ele vinha de fora e passava pelo jardim para regar ele. Aí eu fiquei um pouquinho assim em dúvida também. Mas que nem a Kawane falou que deixa até ler. Ó. Acho que não conseguimos achar o jardim, porque ele foi guardado por Deus. De um vídeo que há historiadores de que historiadores tentaram encontrar e não conseguem. O lugar que eles acham que seria muito, que acham ser, seria muito perigoso a tentativa de chegar até o lugar. Mas não sei se o vídeo é de fontes confiáveis. Então, eu acho que dá para a gente ter uma estimativa, assim, que nem porque o rio Eufrates ainda existe, né? Dá para a gente ter uma estimativa de onde mais ou menos pode ter sido, mas o jardim mesmo que tinha lá no Éden, ele foi de fato guardado e a gente não pode encontrar ele. Mas acho que a gente pode tentar especular ali onde mais ou menos era. Essa é uma das dúvidas que quando eu chegar lá no céu eu quero perguntar para Deus. Pode falar, Stephanie. Eu de novo. Então, eu queria saber, lá no capítulo 2, versículo 8, deixa eu ver aqui, e formou-se no 7, no versículo 7, fala assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas ali no 15, também fala, e formou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O Senhor, ele colocou, como assim? Ele colocou no jardim do Éden ou ele colocou no meio? Ah, tá. E tem uma outra pergunta também. Como o homem ainda como que ele conseguiu cultivar? Ele cultivou tudo ali, o mundo, ou só o jardim do Éden? Tá, peraí. Aqui no 8, no meu fala assim, ó, no 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e o soprou na narina, e aqui tá falando que ele formou, né? A formação do homem como ele fez. No 15 vai falar que, no meu tá assim, ó, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí no meu não tá formou, no 15 tá tomou. Tá, Eu acho que é isso que a gente estava falando. Tem todo o espaço da criação. Dentro do espaço da criação tinha um jardim, e aí ele, dentro da criação, faz o homem e coloca ele dentro do jardim para que ele pudesse cuidar daquela área ali. Que era onde tinha tava a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Que eu esqueci. A segunda pergunta era como o homem ele cuidou. E ele cultivou tudo. Se o mundo é bem grande, né? Sim. Olha, eu acredito que tinha muito, eu até fiz essa anotação, que o ecossistema funcionava muito bem, porque o próprio Senhor falou, enquanto o homem não lavrava ali, não cuidava de algumas coisas, que eu acredito que era mais a questão da colheita das frutas, do cuidado ali dos animais, de uma manutenção, de uma zeladoria, vamos dizer assim. Eu acredito que mais isso que ele fazia, uma zeladoria. E aí, tinha um ecossistema que funcionava muito bem. A gente pode ver que a natureza ela funciona muito bem sem a nossa intervenção. Mas, às vezes, precisa de uma supervisionada. Eu acredito que era mais ou menos dessa forma que funcionava o trabalho dele. Ah, entendi. Os detalhes, né? Entendi. Obrigada. De nada. O próximo é o Bruno. Pode falar, Bruno. Eu não sei quem mais levantou a mão, mas eu já abri meu microfone. É o Bruno. Peraí, deixa o Bruno falar e você é a próxima, depois a Cauã. Pode falar, Bruno. Agora eu entendi aqui, como eu já fui para muitos lugares que tem muitos rios, nascente de rio e rios que começam e se dividem em vários rios, agora eu entendi aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava em 4. Então é como se fosse, vamos supor, o rio Araguaia. O rio Araguaia é um só que aí ele se divide em vários. Tipo, em vários lugares. O Rio Negro, o Rio Vermelho. Então, a fonte desses rios, todos dos 4 aqui, era a fonte do rio do Éden. Sim, vem de um só. Vem de um rio só que se estendia em 4 e aí fazia meio que essa... circulava. Mas a fonte dos 4 era o Éden.
Sim, esse rio que estava localizado no Éden, aí se dividia em 4 braços, é isso mesmo. Um rio só que se divide em 4. Explicado, Por que né? que eu estava falando, eu estava mais interessante tentar ter uma noção de como seria, porque aí a gente tentaria, deixa eu só tentar eu, será que é o meu mesmo que está dando diferença? Acho que não. Porque seria tipo um rio que daria em 4. Então, se a gente conseguisse tentar achar, por exemplo, o Eufrates e a cidade de Cuxi, e tentar achar ali mais uns 2 rios, né? Eu acho que esses outros dois é um pouquinho mais difícil da gente encontrar. Eu acho que seria uma área muito grande, mas a gente está ter uma localização, tipo, tá no Oriente, tá na região orientais e tá em países que conseguiria limitar um pouco. Vou achar esse rio para você. Ah, quem manda pra gente. Vai que deixa esse mistério aí. Agora ele pode falar. Elisângela? Tinha alguém com muita microfonia, estava bem ruim mesmo. Alguém escreveu aí, mas realmente estava bem ruim. A questão do. Aí com 3 pontos, né? Porque da hora que eu levantei a mão, aí já se mudou o assunto e voltou para o Rio de novo. Mas pode falar os 3 pontos. Em relação aos rios, como já foi comentado, né? A gente pode realmente tentar deduzir onde está. Isso é um direito nosso de especular, óbvio. Porque existem 2 rios ainda existentes, né? Que é o Tigre e o Eufrates. Então, de todos os estudos que eu já tinha feito sobre essa parte, o Rio do Éden, o Jardim do Éden, ele estaria localizado aproximadamente em 2 lugares, né? Que é no Oriente da Síria ou ali no Iraque. É um lugar bem calmo para a gente pesquisar mesmo. Sim, claro. Eu acho que é bem acessível. A gente pode tentar fazer uma caravana. Fazer uma caravana no Iraque, entendeu? O mais próximo seria o Iraque. Porém, a gente tem que lembrar também uma outra situação, que é depois do... Há estudos que comprovam também que depois do dilúvio, algumas placas, alguns continentes e alguns determinados lugares foram movidos. Inclusive, talvez até o próprio rio Tigre e Eufrates pode ser apenas um nome de lembrança, em memória. Então, também a gente já quebra um pouquinho aqui também. Será que é ali mesmo? Óbvio que é sempre naquela região ali, mas não mais o lugar exato, porque quando inundou toda a terra, acabou a nascente, acabou, se perdeu, né, o início de tudo, nesse sentido. Esse é um ponto, porque eu não tinha pensado considerando o dilúvio, né, porque aí misturou todas as águas, e de fato pode ter se criado outras nascentes. Eu pensei só no fato de que depois aparece bastante a questão do Rio Tigre e Eufrates, mesmo depois do dilúvio, né? Isso. E aí sido só pode ser até às vezes o mesmo rio, mas que mudou um pouco o curso. Ele pode ter mudado o curso, exatamente, né? E, de fato, nós não temos mais acesso, né? Porque o Senhor guardou, porque já imaginou se todo mundo que quisesse acessar a árvore da vida? Mas nós sabemos que um dia nós vamos poder acessar, porque lá em Apocalipse está dizendo que nós vamos ter acesso à vida eterna. Então, novamente, teremos acesso. Como vai ser? Não sei, eu quero estar lá só para saber. Sim, eu também. Uma outra questão aí que a Stephanie comentou, né? A Stephanie comentou sobre a questão, como que era feito como que o homem cuidou de toda a terra. O próprio verso 5 está dizendo que toda a planta do campo ainda não existia na terra. Sim. Então, ou seja, ele cuidava daquilo que ele tinha alcance e aquilo que o Senhor colocava em suas mãos. Né, o próximo dele, porque quando colocou ele no jardim, o acesso dele era o jardim. Sim, verdade. Ele não saía dali. Né? Então, era bem limitado. E aí, realmente, o ecossistema ele funcionava muito bem, ainda não tinha chuva, então o próprio versículo 9 diz que Deus fazia brotar da terra toda a árvore agradável à vista, sim, e a boa comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, ou seja, tudo que vinha dali, tudo que era acessível para o homem, era direto das mãos do Senhor, era um cuidado completamente especial do Senhor para com o homem, né? E antes disso é somente aquela relva que ele fazia subir, né? Sim, o vapor que ele fazia subir da terra, e que nesse sentido ele acabava regando toda a terra. Então, de todos os comentários dos mesmos trechos, acho que eu consegui também colocar o meu raciocínio
Mas esse ponto aqui que você trouxe foi muito bom, da questão do dilúvio, eu não tinha pensado mesmo, realmente. Eu acho que ele deve ter, não se perdido, mas trocado ali o curso. Deslocado um pouco de lugar. Sim, verdade. Há muitas chances, né? Porque as mudanças que houveram na Terra depois do dilúvio. Sim. Então, pode, não que ele não exista, mas o local era aproximado, hoje o local a gente pode pensar numa região inteira, mas não mais identificar um local específico. Sim, nossa, não, muito bom. Tá vendo, gente? Por isso que a gente tá sendo ótimo esse grupo, eu já tô amando, porque cada um sempre lembra de um detalhe diferente, que aí faz mudar toda a perspectiva, muito bom. Kawane, pode falar, se você quiser falar ainda. Ai, gente, boa noite. Vai. A Stephanie citou o versículo 15, perdão, e me fez ter uma dúvida. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e o guardar. E aí, eu entendo como se isso fosse lavrar e guardar uma ordem de Deus. O homem, no caso, ele devia guardar a terra. Também se refere, por exemplo, Adão devia guardar a terra, ali o jardim onde Deus colocou ele. Sim. Nesse sentido, a gente também pode se referir que ele deveria guardar do mal, por exemplo, Satanás. E se sim, o fato do mal entrar no jardim não seria uma falta de cuidado do próprio Adão e provavelmente ali a primeira desobediência dele? Sim, eu penso que assim, é uma questão bem complexa, né, que às vezes a gente não tem a resposta tão exata, que a Bíblia ainda não nos diz isso tão exatamente, tão claramente. Mas uma coisa que eu estava pensando, porque quem desobedeceu primeiramente foi a mulher. Tudo bem que Deus deu a ordem para o homem, né? Ele estava responsável, ele tinha responsabilidade. Sim, o comentário deles ainda é importante. O homem não conhecia a existência de Satanás no Éden. Mas eu acredito que ele, como ele recebeu a ordem, né, de não comer, por exemplo, daquele fruto e tal, eu acredito também que ele era por isso que ele é responsabilizado quando a mulher come do fruto. Tudo bem que ela come do fruto, a gente vai chegar lá, ela é penalizada, tem a consequência para o homem e para a mulher, mas futuramente a gente vai falar, o pecado entrou por um homem e precisou de um homem para entrar o pecado no mundo e de um para sair. Só que quando inicialmente cometeu o pecado foi a mulher, né? Aí eu ficava assim, mas não foi por Eva que entrou? E aí, quando eu leio esse versículo aqui, que eu vejo que Deus mandou ele lavrar e guardar, seria também para preservar a ordem que Deus deu para ele, né? Para que ninguém comesse daquele fruto, né? Tanto ele quanto a própria esposa, porque a ordem foi dada para ele. Então, acho que por isso também que pode haver essa responsabilização aí do homem. Como a Elisângela falou, e era um comentário que eu queria fazer na outra aula, mas eu deixei para essa, porque antigamente eu não tinha essa percepção, porque a gente sabe que o inimigo já estava lá, porque ele já aparece aqui no capítulo 3, né? Na queda do homem e da mulher. Só que, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar que a queda de Lúcifer do céu tinha acontecido antes da criação do mundo. E aí eu fico pensando, porque se a Terra era sem forma e vazia, quando ele foi lançado no abismo, né? Porque não tinha forma, não tinha nada. Mas o homem também não tinha justamente essa consciência do bem e do mal, porque ele não sabia que existia, né, o inimigo ainda. Pode falar de novo. Muito agradável sua explicação, eu consegui entender. Muito obrigada. Amém. E aí, agora falando sobre a questão dos rios, né? A Elisângela citou sobre o dilúvio, né? E pode ter mudado ali o cursor. Acredito também que isso seria uma forma de Deus ainda assim guardar o jardim no dilúvio, né? Já seria até um plano de Deus, porque para guardar até o jardim, porque se realmente tiver mudado ali a ordem, o lugar dos rios, né? Entra até como uma proteção extra, porque a gente, como homem, como ser humano, até nos dias atuais, com muita tecnologia, a gente quer descobrir tudo e provar tudo, né? A gente quer o tempo inteiro provar a existência de Deus, a Bíblia, não sei o quê, quando a Bíblia em si já se prova autossuficiente. Então, até seria uma forma de Deus guardar ali o jardim e manter a ordem dele. Sim, até quando a Elisângela falou que, quando ela fez os estudos, ela achava que estava ali perto da região do Iraque, eu falei, nossa, se for ali mesmo, eu também achei que seria uma estratégia de Deus, porque eu falei, aquele país vive em guerra, ninguém vai querer entrar lá para curiar, né, para descobrir.
Então, poderia ter sido uma grande estratégia, porque eu acho que o senhor já tinha pensado assim, aqui vai viver em guerra, ninguém vai querer procurar aqui. Aí podia ser uma estratégia também, a gente não sabe. Mas são questões que eu tenho dúvida, que quando chegar lá no céu, eu espero muito que a gente tenha a oportunidade de tirar essas dúvidas que a gente não consegue tirar entre a gente, porque eu tenho muitas perguntas como essas para fazer para Deus. Pode falar, Ronaldo. Boa noite, Andressa, paz do Senhor. Paz. Então, irmão, eu estou ouvindo aqui, o que eu acho mais interessante, né, que quando vem o pecado ali, um quer jogar para o outro, né? Adão fala que foi Eva, Eva fala que foi Adão. E desde lá até hoje, você vê brigas entre casais, um joga a culpa no outro. Isso continua desde lá. Sim. Mas aí eu vou vendo mais para frente, eu vou lendo um pouquinho mais, aí eu vejo Adão dando nome aos animais, às aves do céu, então eu fico vendo assim, o privilégio que Deus deu para eles, e eles não soube aproveitar, né? E como foi dito aí, era um jardim secreto, era um jardim tão secreto, que eu imagino assim, Deus ficou irado por causa desse pecado, que era para fazer tudo que ele pediu, mas fizeram ao contrário, foram lá e comeram do fruto que não era para ter comido. E aí ficaram com vergonha, isso, aquilo. E aí a gente olha, aonde foi que colocou esse jardim do Éden, como disse a nossa irmã Rosângela aí, Elisângela, né? Meu Deus, um país onde tem guerra, um país ali terrível, né? Eu acho que Deus ficou tão irado com isso, falou, agora eu vou arrebentar com tudo. A gente não sabe como, mas se tiver, vai ter sido uma boa estratégia, né? Então, e eu fico olhando tudo isso, a gente vai lendo, a gente vai entrando na história, a gente vê que Deus tinha um plano muito ótimo, muito bom para a gente, né? A gente que acabou pisando na bola. Meu sogro fala que as frutas do Jardim do Éden eram tão grandes, não era que nem essas frutas de agora. Ele fala para mim que as frutas de lá, um cacho de uva, você tinha que carregar num carrinho de mão. Então, olha só, as coisas como foi regredindo de lá para cá. Até as frutas hoje, elas não são viçosas como eram antigamente do Jardim do Éden. Aí eu falei para ele, ele falou, isso foi a queda do homem lá, por causa do pecado, e tudo isso foi acontecendo. E hoje a humanidade carrega tudo isso aí, né? Porque a gente vai lendo ali também, vai falar que nós somos filhos de Eva, né? Se a gente for ler ali, a gente vai ver que a humanidade são todos filhos de Eva. Então, eu creio que foi tudo por causa disso aí. Amém? Amém. Sim, são pontos bem importantes. Sobre as frutas, né, que você comentou, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e aí também não sei dizer, né, se eram frutas grandes, assim, eu sei que a qualidade, com certeza, era outra. Era outra qualidade, né, de alimento, mas agora que o cacho de uva dava para carregar num carrinho de mão, aí eu não sei, nunca ouvi falar. Não sei, não sei. Fiquei em dúvida agora. Não sei de onde que ele tirou essa teoria. Depois você pergunta para ele e traz aqui para gente de onde que ele chegou a essa conclusão. Mas os seus pontos são muito interessantes mesmo. A gente vai chegar lá no 3. Alguém mais quer comentar alguma coisinha aqui do 2? Porque como o 2 e o 3 eles são interligados, aí eu vou seguir para a leitura do 3 e aí a gente fica comentando tudo junto, tá? Pode falar, Elisângela. Antes de ir para o 3, né, vale lembrar que lá tem os versos, a gente pega esses versos onde fala mais ou menos da localização do jardim. O irmão Ronaldo aí foi feliz em comentar aí sobre a questão da escolha do homem, né? Porque quando Deus está falando sobre a criação ali do jardim, ele criou o jardim, lá ele colocou toda sorte de árvores comestíveis para o homem, porque ele pega o homem e coloca lá. Sim. E aí ele dá, ali o homem, mesmo sem o conhecimento do bem e do mal, ele tinha duas árvores. Ele tinha a escolha ali, a árvore da vida eterna, ele já tinha o poder da escolha, vamos dizer assim, Sim. mesmo sendo ali. Aí o homem faz o quê? Ele escolhe ir pelo caminho do engano, né? Aí, sobre a questão da sentença, a gente vai para o capítulo 3. Então, não vou falar agora, não faço comentário depois, quando a gente voltar para o capítulo 3, seguir adiante com o capítulo 3. Mas uma curiosidade que é interessante aqui é que quando Deus coloca Adão e Eva, o homem e a mulher, no caso, que até então ainda não tinham sido nomeados, no jardim, são coisas que é interessante, que eu acho interessante, né, antes da gente pular por 3. No verso 17, a partir da palavra do Senhor, a morte foi criada sem legalidade.
Sim. Porque até então ele fala, né? Então, porquanto deste ouvida na... Ah, eu tô no 3, calma aí. Voltei aqui. No 17 ele fala, né? Aquele Deus dá ordem, né? Para cuidar, comerá da árvore do jardim, e Deus fala. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até então, a morte ela foi criada aqui, porque até então não existia ainda. Sim. Ela foi criada a partir da palavra, sem legalidade. Então tem uma condicional, né? A morte ela foi criada, mas ela não podia agir ainda na Terra. Sim. Tanto que na sentença do homem, essa vai ser a sentença, a morte. Não apenas o afastamento da árvore da vida eterna, mas também a morte carnal. Sim, verdade. São duas perdas que o homem vai ter a partir da ordem que Deus deu aqui. Sim. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas não prestam muita atenção nisso. Porque, Deus criou o mal, Deus criou... Não, ele deu uma condição. Ele criou uma condicional. Sim. E o homem teve o poder, ele tinha duas árvores na frente dele, debaixo do focinho dele, e ele... essa aqui é tão bonita. Não sei, talvez a árvore da vida não era tão bonita. Para fazer sobre... Mas eu tenho um comentário para fazer sobre isso, mas eu vou fazer mais para frente. Uhum. E é um ponto muito importante que você falou mesmo. E aí, no verso 18, quando ele cria a mulher, ele fala assim, né, que como Adão tá ali dando nome, tá olhando para tudo, Deus chama ele olha toda alma vivente, e tá tudo legal, tudo bonito, mas ele sente a falta de alguma coisa parecida, né? Então, quando fala de uma mulher idônea na criação, né, trazendo para os nossos dias de hoje, o idôneo é um sinônimo de qualidade necessária para desempenhar uma função. Então, nos nossos dias de hoje, seria uma pessoa digna de confiança, capaz, incorruptível, habilitada, reta, digna. E, na visão biblicamente, ela seria aquela correspondente ou espelhada, à altura da mesma natureza. Que é quando ele foi criado, foi tirado dele, então, a partir dele, quando ele fala, então ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Então, tira um pouco essa questão do... é a submissão. Sim, por causa da sentença, há uma outra parte, né, do desejo. Até então, na criação, a mulher não era igual, mas era semelhante ao homem em questão de criação. Porque eles eram parecidos, eles eram espelhados na atividade que eles tinham no jardim. Sim. Nossa, muito bom. Gostei. B, eu vi que você comentou aqui, eu queria que você lesse o que está escrito em Números 13, 23 a 27. Eu até abri aqui, mas eu não consegui ler. Queria que você comentasse. E o Gabriel falou assim, o jardim era um lugar de escolha livre-arbítrio, né? Desde lá do início, o homem já tinha o livre-arbítrio. B, você tá por aí ainda? Boa noite, gente. Estou Boa sim. Essa questão do Ronaldo aí, do nosso diácono, que ele colocou sobre as frutas, né? Uhum. Encontra-se, sim, lá em Números, né? Quando Moisés manda os soldados deles espiarem a terra, né, prometida. E lá em 23 fala, que é 13, 23 em Números, né? Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxe 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a ele. E a toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Vou Legal. parar por aí. Muito bom, Mas acho que eu fala nunca assim, tinha... que era grande, sim, as frutas. Só para complementar o que ele falou, Não, entendeu? lógico, porque eu acho que eu nunca tinha pensado, mas que nem foi o mesmo pensamento que eu tive aqui, que a Elisângela comentou, que nesse caso era especificamente da Terra Prometida. Então, não sei se caberia ao Éden, mas, porque aqui está falando que é da Terra Prometida, né? E a Terra Isso, é da Prometida tinha esse diferencial. Então, provavelmente a questão das frutas grandes existia, né? A gente sabe que
tinha diferença lá na terra de Canaã, que era a terra prometida, que mana leite e mel, que tinha os frutos diferentes, mas talvez não necessariamente fosse no Éden, né? Acho que é uma questão para a gente pensar. Pode falar, Ronaldo. Mas gostei dessa passagem, eu não lembrava desse detalhe aqui. Então, Andressa, mas que nem você estava falando, estavam falando que lá é da Terra Prometida. Mas isso já não era uma promessa de Deus, colocar o homem no jardim do Éden, lavrar a terra, cuidar da terra, dar nome aos animais, cuidar de tudo aquilo que ele prometeu para o homem? Não, uma coisa é a terra prometida para o povo, né? Outra coisa são as promessas que Deus fez para o Éden, no jardim do Éden. Eu acredito que são pontos diferentes, que eles não têm correlação, porque lá Deus fez a promessa de que era para Deus lavrar, para o homem lavrar e guardar da terra. Ok. Aí, por exemplo, depois lá na frente, aí toda a humanidade tem direito a tudo, que é igual. Mas a terra prometida, que era Canaã, o povo de Israel, essa era uma terra diferenciada, que não tinha igual para todo mundo. Então, eu acredito que não se aplicaria os dois contextos na mesma situação. De volta ao Brasil começa amanhã. Mas acho que a gente pode levar para pesquisar depois esse ponto, mas eu acredito que não se aplica os dois no mesmo. Eu gostaria de interagir mais e saber mais sobre isso aí. Sim, então, porque assim, como na palavra, quando vai falar do Éden, não fala sobre esse detalhe dos frutos de como eles eram, não tem como a gente fazer confirmação. Porque, entendeu? Por isso que eu até perguntei, nossa, mas onde será que ele achou essa afirmação para a gente conseguir fazer ela? Porque quando a B trouxe, realmente tem um ponto que fala, só que ele está falando da terra prometida lá no números e tal, e como é uma terra realmente diferenciada, que se diferenciava das outras, então eu acredito que não se aplicaria nesse contexto do Éden. Porque se tivesse uma coisa que fosse bem diferente, específica do Éden, estaria descrita aqui para a gente. Aí a gente fazer essa afirmação para uma coisa que não está explícita na Bíblia, aí a gente pode acabar correndo o risco de cometer alguma heresia. Então, eu não falaria, não afirmaria. Até pelo menos achar alguma parte da Bíblia que eu talvez não tenha prestado atenção ainda. Fala em outro momento. Lá no Jardim do Éden era assim. Aí dá para a gente afirmar, mas enquanto a gente não encontrar, não dá para fazer essa afirmação. Legal. Acho melhor a gente evitar. Isso mesmo. A gente passa a informação para frente, né? Depois a gente não sabe explicar e faz a outra pessoa explicar de uma forma equivocada, e a pessoa pode imaginar que os animais eram gigantes, aí tinha dinossauro lá, aí tinha todo animal, aí ela já tem que criar bicho, e a gente nunca sabe aí já estamos viajando, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para não também estimular a imaginação do outro, né? Tá certo, mas só uma outra pergunta. Ali no Jardim do Éden, o homem já tinha o poder de escolha, de decisão? Você acha que sim ou não? Com certeza. Se ele não tivesse o poder de escolha, a mulher não teria comido do fruto. Ah, tá. É que nem quando o Gabriel comentou que o jardim era um lugar de escolha, eles com certeza tinham total livre-arbítrio, porque senão a gente seria robô, né? Sim, verdade. Se ter a liberdade de tomar essa decisão, seria uma coisa meio robótica, né? Não tão humana, não tão natural. E aí também um ponto que você falou, que eu acho importante a gente falar sobre a queda do homem, que a gente vai ler aqui no capítulo 3, é que a gente pensa que foi, por mais que foi uma escolha do homem, obviamente, Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia o que ia acontecer. Qualquer coisa da humanidade, ele sabia que aquilo ia acontecer. Sim. Então, aqui, nossa, um acidente. Obviamente que Deus ficou decepcionado, obviamente, porque o ideal seria de outra forma, mas é que nem a gente estava falando, e eu estava até pensando nisso hoje. Pensa que o céu já existia, e aí tinha toda a organização do céu, e Satanás faz aquilo lá que ele faz de tentar ser maior que Deus, acaba sendo expulso do céu, e ele e uma terça parte dos anjos são lançados no abismo, né, porque ainda não tinha terra, isso acontece antes de a terra ser formada, e aí, e Cristo ele já era, né, ele já estava lá. Então, Cristo ele não veio para a terra para apaziguar o plano que deu errado, porque o homem comeu do fruto. Não. Ele, na verdade, Deus já sabia que tudo isso aconteceria. Nada foi peraí, deixa eu consertar o que deu errado ali, peraí que eu não estava prevendo isso daqui, vamos mudar o curso da história, agora eu vou ter que cuidar meu filho lá na frente para salvar esse povo, que o povo vai estar tudo perdido. Deus já sabia do que aconteceria, né?
E justamente porque o ser humano tinha livre-arbítrio, assim como lá no céu a gente pode ver que até os anjos têm livre-arbítrio, porque se o inimigo ele pôde ter a escolha de fazer o que fez, é porque ele tinha liberdade para isso. Então, eu acredito que até no céu existe o livre-arbítrio. Posso estar errado, mas acredito que sim. Pode falar, Stephanie, e depois o Bruno. No versículo 6, ou no 6, não, no 8, desculpa. É muito bom saber, muito bom ler, porque fala que quando o Senhor plantou o jardim do Éden, no lado oriente, do lado oriental, ele fala que ele pôs o homem ali, né? Que tinha formado o jardim do Éden. Então, ele colocou. O Adão não foi feito no jardim como muitos pensam que foram, né? Eu pensava. Mas não foi. A gente vendo aqui o versículo 8, sabemos que não foi. O Adão foi formado ali, né? Aí depois ele foi colocado no jardim do Éden. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Sim. Ela fala assim, ó, e plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ele pegou o homem que tinha formado e colocou lá no Éden, isso mesmo. Pode falar, Bruno. O microfone está desligado, tá? Beleza. Então, é isso que eu não entendo. Deus sabe de todas as coisas, certo? Sim, Vai acontecer hoje e amanhã, beleza? sim. E como que Deus fez um jardim já com a serpente? Vamos dizer, já fez um jardim já com o diabo, e aí Adão pecou, e se a gente for ver, todos os homens que vamos supor, que Deus mandou ungir, acredito que no Jardim do Éden foi um ungido também que desceu para lá, todos os homens que Deus mandou ungir, todos eles tiveram esse mesmo futuro, todos eles pecaram, todos eles caíram. Sim. Como Deus vê lá na frente, colocou isso no mundo. Sim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 3 e aí eu vou fazer esse comentário, tá bom? Porque tá bem no início aqui do 3, eu até fiz umas anotações. Vou ler e eu vou comentar sobre isso, ó. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de... Deixa eu só desligar aqui rapidinho o microfone, que tá dando microfonia. Isso. E a gente segue aqui. Aí eu já comento. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus. Peraí, deixa eu ler de novo, porque eu acho que eu li confuso. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso?
E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse, Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais de que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse, e para a mulher ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão a mulher, o nome de sua mulher é Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e vive eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, conclusão aqui do capítulo 3. Sobre o que você falou, é muito interessante porque Deus não colocou o diabo no jardim. Deus colocou as plantas, os animais. Por a serpente ser a mais astuta, o inimigo entrou nela para usar ela para falar com a mulher. Então, ele não colocou o diabo no jardim. O diabo usou o recurso que estava lá para possuir, né, a cobra e falar através dela, com a mulher. Então, ele colocou o diabo lá, não. E aí tem a questão do livre-arbítrio. Deus falou para ela não comer, mas ela deu ouvidos à serpente, e aí aconteceu o que aconteceu. E aí o que vai acontecer depois, os outros homens que vêm depois, é porque a gente já tem essa inclinação ao pecado, que deriva do pecado original. Tá, ele não colocou o diabo, mas colocou uma serpente astuta igual o diabo. Por que ele colocou essa serpente? Não, então? a serpente é astuta, o diabo é aproveitador. Por que ele não tirou essa serpente do jardim do Éden? Mas, ó, eu até anotei. Astuto não é uma coisa ruim. Ele é um adjetivo que, dependendo de como a pessoa é e o seu caráter, ela vai ditar como que ela trabalha a vida dela. Não, eu entendi. Agora eu quero entender como que Deus fez uma coisa boa. O jardim do Éden era uma maravilha, certo? Era uma coisa, era um paraíso. Pode ser? Se dizer assim. Pode-se dizer assim que pode ter cometido um erro de ter deixado a serpente astuta? Ter essa astúcia? Não. Ou pode ter sido outro bicho. Mas eu falo assim, por que criou o Éden, mas no Éden tinha esse mal? Sim. Na verdade, no Éden não tinha esse mal. Mas o mal se utilizou para alcançar o homem que estava no Éden. Eu não sei se tem algum outro telefone ligado aí onde você está também, Bruno, porque está dando um pouquinho de microfonia. Se tiver e se puder só diminuir o áudio dele, já ajuda a gente. Lá no Éden, Deus não colocou o mal lá. O mal, ele se usou de um dos animais, que era a serpente, que era astuta, para poder alcançar o homem. Ele não colocou o mal lá. O mal estava vagando aí nas trevas absolutas que estavam por aí, que ele já tinha sido lançado na face do abismo, mas também existe uma coisa chamada vontade permissiva, que tem coisas que não é que Deus concorda, mas que permite que aconteça. Não, sim, acontece, mas não era para ser um
um paraíso, o Jardim do Éden, não era... porque é complicado, né? O homem... Lúcifer teve essa desavença com Deus, imagine depois do Jardim do Éden, que já veio aqui para a Terra, né? Tem, o Jardim do Éden, ele não deixou de ser um paraíso, ele continua sendo o homem que foi expulso lá, e a gente não tem mais acesso a ele. O maior erro foi ter feito o homem mesmo. Mas não foi um erro. Não foi um erro de Deus, mas é que nem a gente estava falando. Tem muito microfone ligado, só um minutinho. Peraí, pra gente poder só falar um de cada vez, poder conseguir se ouvir. É só o do Bruno mesmo que tá ligado. Ele precisa desligar enquanto você fala. Tá, é que tinha mais um também, tinha mais desligar. Tecnologia zero, peraí, eu tenho que falar para a Daniela que está me ensinando aqui, porque, meu Deus, eu estou quase quebrando o celular. Não, mas tá ótimo. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que entender que é a vontade de Deus. Para algumas coisas. Peraí, pode falar, Meire. Ou é a Meire ou é o Salles. Provavelmente. Paz, Andresa, sou eu. É que eu estava aqui estudando, a Meire ligou, eu fiquei curioso, que até parei minha aula aqui. Não, mas sobre a questão da serpente aí, que o Bruno perguntou, a serpente foi criada porque ele criou os animais, as animalias, criou o homem, criou tudo. Agora, Deus permitiu que o mal, Satanás, a serpente, aí figurado Satanás, entrasse, até mesmo era uma forma de testar o livre-arbítrio do homem. Sim. Porque o homem, ali, naquele momento, o homem teria autoridade para resistir o mal e a serpente não teria poder nenhum. Só que Deus nos deu esse livre-arbítrio. A ausência do bem traz o mal. Então, quando Eva deixou de olhar para o bem, que era Deus com o livre-arbítrio dela, porque até mesmo assim, Deus nos criou adoradores, não robôs. Então, ele nos deu o livre-arbítrio para adorar. A serpente estava lá, como estava lá o leão, como estava lá a aranha, como estava lá o menor dos répteis. Só que ela era a mais astuta. E muitas vezes a astuta, quando nós somos astutos, como Eva também era astuta, a Bíblia só não cita isso em palavras, mas foi por Eva ser astuta que ela cobiçou aquilo que a serpente ofereceu para ela. Então, assim, Deus não permitiu, na teologia, Deus não permitiu que o mal entrasse, ele permitiu que Satanás entrasse, e Satanás traz o mal. Quando Eva cedeu a Satanás, lógico que o mal entrou. Então, o que acontece? Não é que Deus cria o bem ou o mal está aí no mundo. Agora, quando nós damos a ausência do bem, que é a ausência de Deus, com o nosso livre-arbítrio, aí nós caímos. Acho que a dúvida do Bruno é porque que num lugar perfeito, Deus colocaria o mal, a serpente. Satanás estava no céu, Lúcifer estava no céu. Mais perfeito do que o Éden é o céu. E Lúcifer estava no céu e cobiçou ser igual a Deus. E quando ele cobiçou ser igual a Deus, ele caiu. Então, é mais ou menos por aí. Seria uma conversa mais longa, de tempo e tempo, de versículos, Deuteronômio, números, mas o princípio é isso aí. Sim, exatamente. E aí, que nem a Pauline aqui comentando, né? Se não fosse a serpente, seria algum outro animal. Aí o Newton até falou isso, que o mal é a ausência do bem, né? Quando você se distancia do bem, se aproxima do mal. E não podemos imputar a Deus o desvio da criação. Exatamente. E aí, Bruno, só para a gente até poder finalizar essa parte aqui, para a gente ir para os outros pontos, eu estava falando sobre astúcia, né? Ser astuto não é ruim. É um adjetivo que depende muito do caráter de quem vai ser astuto, que vai definir se ele usa de uma forma positiva ou negativa. Porque astuto significa, na verdade, prudente, sagaz ou sensato. Só que aí você vai ser prudente para fazer o bem ou o mal, sagaz para fazer o bem ou o mal, sensato para fazer o bem ou o mal. E aí a gente vê que o problema não está na serpente, quando lá em Mateus 10:16, Jesus fala assim, ó: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sejam prudentes ou astutos como as serpentes, em algumas traduções, e simples como as pombas. Então, o problema não está na serpente. É porque o Satanás escolheu um dos animais que tinha essa personalidade mais astuta, que a gente vê a cobra, né, que ela tem essa personalidade mais
de prudência até na hora que ela vai atacar, porque ela sempre dá um bote certeiro. Ela tem essa personalidade de animal nela mesma. Então, ele se usou dela para poder... Porque eu acho que se ela fosse... Se ele entrasse numa ovelhinha para lá enganar a Eva, eu acho que ela ia achar tão fofinha a ovelhinha que ela não ia ser enganada. Então, até nisso, ele escolheu o animal mais parecido com a personalidade para conseguir o que ele queria ali. Mas é uma questão importante também para se pensar, mas não é porque Deus quis, é porque o mal já estava aí no mundo, né? Então, ele se aproveita e é isso que ele continua fazendo ainda hoje. Porque por mais que, por exemplo, a gente pode ver como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Às vezes você pode ter a sua casa perfeita, você serve a Deus, sua família toda serve a Deus, vocês têm todas as brechas fechadas, vocês fazem tudo que o Senhor manda, mas o inimigo, ele é tão astuto que ele vai achar alguma forma de conseguir entrar ali na sua casa para querer criar uma intriga, querer criar uma briga, querer criar uma confusão. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, infelizmente. Agora, peraí, vamos lá, que tem mais bastante gente querendo falar. O Sally já falou, né? Deixa eu só abaixar a mão aqui para eu não confundir. Se você quiser falar de novo, só levanta a mão aí, tá? Pode falar, Stephanie. Depois a Cauane. Então, eu quero comentar o capítulo 3, do versículo 1. Ele fala que aqui diz que a serpente, né, era mais astuta do campo. Quando fala mais astuto, a gente viu ali que ele é esperto, que é um bicho inteligente, ele tem uma habilidade para agir, né? Mas vendo por outro lado, Deus, ele fez todo mundo perfeito, né? Ali, quando a gente vê o Jardim do Éden, ele é perfeito. E também nós sabemos que a serpente é um animal que não fala, né? Então, a serpente, ela foi usada, assim, por Satanás para induzir a Eva a comer. Ela teve culpa, sim, né? Pelo que a gente sabe, ela teve muita culpa. Mas também, ela não teve tanta culpa assim, como os outros apontam para ela, né? Ela teve culpa por ela se afastar do marido dela, né? E também de parar de ouvir, ou parar, não sei, de ouvir a voz de Deus, mas ela se afastou. Mas também ela não teve porque ela era inocente, porque ela não ia saber ali que um animal falante ia falar com ela. Porque a gente mesmo, humanos, mulheres, a gente tem aquela coisa de acreditar e querer falar com o outro humano, entendeu? A gente tem isso. Então, eu sei que Deus, ele fez, assim, tudo perfeito, né? Mas Eva, ela foi ali, porque ela foi escolhida ali para cair, entendeu? Porque ela ficou longe. Então, a gente vê ali que quando a gente se distancia do bem, que a gente está fazendo bem, a gente começa sem querer, né, a não até o mal ali com a gente, né, sem a gente querer. Tem até um versículo que fala sobre, né, a gente não quer pecar, mas a gente peca sem a gente saber. Né, a gente erra. Tem uns pontos que a gente precisa só realinhar a forma como você expressou, porque pode dar muito problema. Uhum. Pontos. Naquela época, hoje pra gente é óbvio que a gente sabe que animal não fala. Eles eram os primeiros seres humanos e para eles ali não eram óbvios. Eles são óbvios. Eu não sei quantos dias eles estavam no jardim até o dia em que a serpente falou com ela. A gente não sabe se foi assim que ela foi criada, a serpente foi lá falar com ela. Não sei quanto tempo, né? Para ter certeza que ela não saberia disso. Outra, a gente não pode anular a culpa de Eva. Ela foi culpada sim, porque ela sabia. Porque quando a própria serpente pergunta para ela dá a resposta certa. Ela sabe que não poderia. A questão é que ela, na sua humanidade, se permitiu ser induzida ao erro. Então, ela tem culpa sim, mas ela foi induzida ao erro pela serpente, enganada. Até porque aqui vai falar que quando ele vai perguntar para ela, e aí ela fala aqui no versículo 6.
olha como que acontece o processo do pecado, e isso é um cuidado que a gente tem que ter com a gente, porque essa é uma das formas astutas que o inimigo usa para nos induzir. Porque, ó, no versículo 6 fala assim, ó, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu também o seu marido, né? Então, olha, ela olhou, desejou, tocou e comeu. Se a gente for olhar para quase todos os pecados que nós cometemos hoje em dia, essa é a ordem que ele segue. A gente vê o pecado ou a oportunidade de pecar. Se a gente ficar olhando muito para a oportunidade de pecar, a gente gera desejo por ela. Se a gente gera desejo e a gente não tem controle do nosso desejo, a gente toca, pega nas mãos e depois consome o pecado. Então, assim, ela tem a culpa dela porque ela sabia. Só que eu acredito que um dos erros ali que pode ter acontecido no momento é que, no momento em que ela estava sendo induzida ao erro pela serpente, ela não ter recorrido ao seu esposo, não ter recorrido a quem estava ali próximo, que poderia ter falado assim, não, era só do serpente, poderia ter acontecido diferente. Mas ela tem a sua culpa, a gente não pode anular a culpa dela. Por mais que ela foi enganada, mas ela ainda é culpada, ela também. Porque Por isso, vai falar para ela, assim, ó, porque você cometeu esse erro, ela não foi vítima, né? Ela foi assim, porque tinha os dois lá no jardim. Mas ela não foi essa vítima coitada. Ela foi vítima do engano, da astúcia do inimigo, né? De manipular ela. E da mesma forma como ela foi, nós também estamos suscetíveis a isso. Então, aí eu não lembro agora os outros pontos que você falou, que foi bastante coisa, mas tinha mais alguma coisa que eu queria comentar. Mas agora eu não lembro. Se eu lembrar depois, eu volto e comento depois. Porque tinha bastante ponto. Mas aí eu lembro depois e comento. Pode falar, Cauane. Sobre a questão da serpente, eu acredito que se não fosse com a serpente, seria com qualquer outro animal. Porque Satanás, ele usa de todas as formas para poder nos distanciar do plano que Deus tem pra gente. Até no nosso dia a dia mesmo. Igual você falou, talvez ele usasse uma ovelhinha. Se Satanás tivesse usado a ovelhinha, com certeza a gente, mulher que é muito sentimental, a gente cairia da mesma forma, porque, ai, que fofo, olha só que bonitinha essa ovelha. Tão fofa que é impossível ela querer me desejar o mal, né? Até porque tem até um ditado que fala que Satanás, ele se envolve na pele um lobo na pele de cordeiro, né? Para poder dispersar a gente do que realmente é o certo a se fazer. E até o mandamento de Deus, né? Que é vigiar e orar, e resistir ao pecado, porque se Satanás ele não conseguir de um jeito, ele vai tentar de outro, e de outro, e de outro. E, enfim, a gente tem que estar 100% resistente. Outro ponto também que você agora citou é que a gente, sobre o pecado, né? A gente olha o pecado, a gente fica ali, cobiça, né? Então, a gente vê a possibilidade de pecar, e eu acredito que, assim, muitas vezes a gente brinca com o pecado, a gente duvida, eu consigo, eu dou conta, eu resisto, eu não sei o quê. Quando, na verdade, você está brincando com o pecado, você está vendo, você tá ali no meio, em vez de você se recorrer a Deus, em vez de você fugir dele, e você resistir, você fica ali no meio. O que me faz também lembrar muito de Sansão, de brincar com o pecado. Ele sabia quem era Dalila, ele sabia que não podia contar o seu segredo, a mulher estava ali atormentando ele o tempo inteiro para descobrir qual era o segredo dele, e ele se deixou levar. Se foi. Então, a gente precisa, sim, resistir o mal, estar sempre ligado à vontade de Deus, e é isso, gente. Acho que eu falei demais. Agora, eu lembrei de até uma coisa que é usada em técnica de vendas, que fala que, assim, tipo, quando uma pessoa não quer comprar a sua ideia ou comprar o seu produto, a gente tem que ter a quebra de objeção. Que é tipo assim, a pessoa fala assim, eu não vou comprar por conta disso. Porque aí você pode ver que ele faz, tipo, exatamente uma quebra meio que de objeção nela, para vender a ideia dele. Porque o que eles sabiam? Que se eles receberam a ordem do Senhor, que não era para comer, porque senão eles morreriam. E aí a primeira coisa que ele fala para ela, não, se você comer, certamente você não morrerá. A primeira coisa que ele vai fazer é quebrar o temor que eles tinham. Ele, não, se vocês comerem, vocês não vão morrer, não. Vocês vão, na verdade, ser igual a ele. E colocou ainda no coração deles o pecado que ele cometeu, que ele que queria ser igual a Deus. E aí ele vem e sugere para a mulher que eles poderiam ser igual a Deus também. E aí ele vem e faz essa manipulação, né? Para poder falar com a mulher.
enfim, gente, é muito complexo. E tem coisas que, assim, elas são da forma que são, porque são. E algumas coisas a gente só tem que aceitar que foi assim. Porque se a gente for tentar entender todos os porquês, a gente não vai ter todas as respostas. Pode falar, Bruno, e depois a Elisângela. Então não vou perguntar muito mais não, porque eu já ia perguntar de novo. Pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Não, eu não entendi ainda, porque como Deus fez as coisas tão perfeitas e não acabou com o mal de uma vez por todas, né? E eu sei que nós todos temos livre-árbitro, igual teve no Jardim do Éden, mas por que esse mal não já deixou de existir logo no Jardim do Éden, né? E eu acredito que a Eva não foi a maior pecadora, acho que a maior pecador foi o Adão, porque ele comeu, ela ofereceu para ele e ele ainda comeu. E aí eu tava, para falar o comentário que podia ter sido outro animal, né? Deus, né? Hoje, felizmente, nós temos um monte de ovelhinha aí, né? Que tá pior do que a serpente, né? Só mudou do Jardim do Éden, que era serpente, e hoje mudou para ovelha. Hoje que não existe mais serpente. A serpente está menos perigosa do que as ovelhas, né? Sim. Mas esse daí que você perguntou, Bruno, é uma resposta que você não vai ter agora. Eu entendi o que você quis dizer, mas é uma resposta que você não vai conseguir ter uma resposta satisfatória agora, porque você vai conseguir entender melhor isso quando a gente chegar lá no Apocalipse. Ô, Andressa. Quando a gente for caminhando e chegar lá no Apocalipse, você vai entender o porquê das coisas. Andressa. Falar. Mas eu acho que a melhor resposta, assim, de imediato para a dúvida do Bruno é tipo assim, ó, o mal não é uma criação de Deus, mas é o resultado do mau uso da liberdade da criatura. Sim. Não é que Deus criou o mal, é que ele nos deu liberdade e nós usamos mal essa liberdade. Sim. E quando nós usamos mal essa liberdade, se transforma no pecado, que aí a gente traduz como mal. Mas eu penso, quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo a Bíblia, eu não vejo um mal em si criado por Deus. Não tem um mal em si criado por Deus. Tá? Eu não consigo ver esse mal assim, como nós, seres humanos, enxergamos o mal. Eu vejo que nós usamos mal a nossa liberdade. É igual hoje um pai que dá um celular na mão de um filho, um computador na mão de um filho, e esse filho só olha coisas erradas, só faz coisas erradas. Ele está tirando a liberdade que o pai deu e transformando no pecado. Sim. Mas é bom perguntar, é bom aprender, só que quanto à Bíblia, nós nunca vamos ter resposta para tudo, e eu vou sair aqui, está muito bom, mas eu vou sair, que eu tenho que estudar. Mas tem uma frase que eu gosto muito do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala assim, ó, quando a Bíblia se cala, meus ouvidos se fecham. Tipo assim, quando a Bíblia não fala, muitas vezes eu não ouço, porque não tem resposta para tudo, né? Sim. Mas que é interessante a pergunta do Bruno é que todo dia eu me faço essa pergunta, eu faço também. Mas para mim é o mau uso da liberdade que Deus nos deu, o mal, o pecado. Tchau para vocês, gente. Deixa eu estudar. Tá, obrigado, contribuiu muito. É uma bênção, bom demais. Sim, mas o objetivo disso daqui é exatamente a gente trazer essas dúvidas, porque eu, em um momento, também tive bastante dúvidas, assim, tão pertinentes quanto essa que o Bruno está contando, e tem algumas, que nem eu falei, a gente tem algumas que a gente vai conseguir entender melhor quando a gente entender o plano do Senhor para tudo. E a gente não vai conseguir ter essa resposta agora aqui no próprio livro de Gênesis, porque conforme as coisas vão acontecendo, o próprio Senhor vai explicando um pouco mais sobre Satanás, como foi a queda, como que ele atua, por que as coisas são como são. Então, agora a gente não vai conseguir ter essa resposta imediata, mas é bom a gente sempre lembrar desse momento aqui. Todos vocês que estão aqui, gravem esse momento e essas dúvidas. Por quê? Em algum momento a gente vai estar lendo outro texto da Bíblia, que a gente vai poder responder e falar assim, ó, essa daqui é a resposta para a dúvida que a gente tinha naquela aula. Lembra daquele momento que a gente não tinha entendido por completo, que a gente encontrou a resposta. E assim a gente vai conseguindo. Tem algumas coisas que a própria Bíblia vai responder para a gente mais para frente. Amém? Pode falar, Elisângela. Muitos dos comentários que eu queria fazer, você já deixou bem esclarecido, né? Que a gente não pode ler a Bíblia e querer... A gente tem que tomar muito cuidado nos comentários ou naquilo que a gente acha, como foi comentado até pela Stephanie, em questão da inocência da mulher,
ou da inocência ou no caso a dúvida do Bruno, com a questão de, mas por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo? Até porque, como você falou, a gente vai ter respostas muito mais lá na frente. Aí quando a gente pega para falar da astúcia da serpente, da esperteza dela, aí a gente vai falar da astúcia de Satanás, que personificado na serpente, também fez. Como que ele ludibriou a mulher? Com a verdade. Com a meia-verdade, né? Não com todo, com a verdade completa. Ele usou a própria palavra de Deus para conseguir ludibriar a mulher. E a gente entende que ele tem... vamos pensar assim, lá no jardim ele conseguiu fazer isso. Sim. E a gente entende que não há inocente, por quê? Porque Deus, ele imputou uma sentença para cada um daqueles que se deixou ser usado, né? A serpente foi o primeiro... Deus não deu nem tempo, por exemplo, Deus ainda deu... foi lá e conversou, foi procurar eles no jardim e perguntou, o que está acontecendo? Por que vocês estão escondidos? Sim. Aí ele fala com o homem aí ele responde, a mulher que você me deu. Ele nem sequer tentou achar uma desculpa pelo erro dele. Foi a mulher que você me deu. Quando foi que a mulher, ela não falou só a serpente que me deu, ou não, ela falou, ela me enganou. Sim. Com a meia-verdade dela, ele enganou. Ele sabia que ela não iria morrer. Sim. Mas a verdade, a meia-verdade que a serpente fala, faz com que Eva acredite que podia realmente comer daquela árvore. Mas não tira dela a culpabilidade dela. Sim. Então, Deus vai lá e dá a sentença. Deus, a Bíblia diz que Deus ele não tem o injusto por inocente e vice-versa. Então, ou seja, não há... Deus ele é justo, a justiça está implícita em Deus. Sim. Então, ele não foi injusto na sentença. E aí, como que a gente sabe disso? Lá no Jardim do Éden, ele pensou que quando Jesus vem à Terra, a serpente tenta novamente do mesmo jeito. Com quem? Opa, peraí, se esse daqui vai tirar o pecado, vai reconectar, eu vou manter ainda. Ele vai lá com Jesus e faz o quê? E traz novamente a própria palavra para poder dizer, olha, não está escrito aí que aos teus anjos, ele leva Jesus lá no alto cume, não está escrito aí que aos seus anjos dará ordem a teu respeito? Então se atira, vamos ver se eles vão te salvar. Ele errou? Ele mentiu? Mas agora, a partir de Jesus, nós temos a resposta para a tentação. Sim. Aí está a diferença agora. Naquela época, a única coisa que eles podiam dizer era, sou obediente àquele, o meu Criador. Ele disse que não era para comer, não era para comer. Mas não era para comer. Sim, exatamente. Pronto, acabou. Era só o não. Agora, a partir de Jesus, nós temos uma resposta mais completa. Sim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Exatamente. Então, e aí, quando a Kawane comentou que eu ia falar e acabei esquecendo, que a Bíblia fala que quanto ao inimigo, a gente resiste. Exato. Mas quanto ao pecado, a gente foge. Então, o que Eva deveria ter feito naquele momento era ter fugido. E eu costumo dizer exatamente isso em relação ao pecado, por quê? Porque hoje todo mundo quer pôr a culpa apenas no diabo com suas ações. E tem que lembrar que o diabo ele só dá a ideia. Ele te dá... foi ele que pegou a fruta e colocou na mão da Eva? Foi uma ideia plantada. Satanás, ele permite, porque Deus ele vai imputar a culpa sobre todos. Só que Satanás já tem a sentença dele. Ele vai assumir a culpa, né? Exatamente. Satanás já tem a culpa dele. Eu lembro que eu sempre gostava de contar para os jovens a história do burrinho, né? Tá lá na fazenda, o fazendeiro vai lá, amarra o burro num poste, o diabo vai lá e solta o burro e senta na hora e fica observando. O burro invade a fazenda do vizinho, quebra tudo, acaba com a plantação. O fazendeiro vizinho fica com raiva, vai lá e mata o burro. O dono do burro com raiva vai lá e mata o fazendeiro vizinho. A família do vizinho com raiva vai lá e mata o fazendeiro. E aí começa matando. E no final todo mundo morre. Aí chega alguém e pergunta pro diabo, o que você fez? Eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Foi uma coisa simples, tão simples. E assim Satanás fez com Eva. Foi algo simples. Mas não, olha como ele começa. Ele chega nela, ela tá lá, sei lá, fazendo o quê? E em algum momento ele chega nela, a serpente chega nela e fala, não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí ela diz, dos frutos do jardim nós podemos comer mesmo. Mas do fruto que está ali a gente não pode, porque se a gente tocar, aí Eva já aumenta. Se a gente tocar nela, a gente já aumenta. Você vê a diferença? Deus não falou isso. O dia que dele comer, certamente morrerá. Foi isso que Deus falou.
Sim. Não falou nem de tocar. Então significa que a Eva já estava em volta daquela árvore. A serpente não chegou nela à toa. Sim. Não, mas se tocar nela, imagina ela andando ali pensando, e se eu tocar? Não, se eu tocar, eu vou morrer. É a mesma coisa. Então, hoje em dia, a gente vê muitos crentes, inclusive, colocando o diabo me tentou, porque o diabo é culpado, porque a sua vida deve ser por causa do diabo. Sim, não estou colocando ele por inocente, só que ele já está condenado. Sim. Uhum. E em nós ainda há o julgo. Aí em nós ainda tem uma sentença que pode ser revogada. Porque Jesus já morreu, já derramou o teu sangue por nós. Então, a partir deste momento, aí muda tudo. Sim. Então, Jesus agora, quando a serpente agora, quando o Satanás agora vai tentar Jesus ele mostra agora, olha, é possível sim resistir ao diabo. Porque ali ele estava como um homem, ele estava mortificando a carne no jejum e na oração com Deus ali, isolado. É simples assim. Então, quando a gente fala, cuidado com o que a gente inocenta demais o ser humano também. Sim. Então, cuidado em achar que a mulher foi inocente. Então, por quê? Porque não é tão inocente assim, não. Nós somos responsáveis. Se não fosse assim, não haveria no futuro um julgamento e todos nós vamos prestar conta diante do trono branco. Sim, exatamente. Todos nós estamos... E fim do meu comentário. Nós todos estamos suscetíveis a ser vítimas dele, né? Mas agora, a partir do momento que a gente aceita a proposta, a gente se torna responsável. Por isso que é tão importante, gente, a gente continuar e caminhar para ler a Bíblia e conhecer. O propósito é esse, porque aqui a gente vai entender o que é certo, o que é errado, o que cabe a nós ou não, o que é a brecha que o inimigo vai usar para usar nas nossas vidas, para, assim como ele fez com Eva, fazer na nossa vida, porque Eva teve um prejuízo que atingiu todos nós, que todos nós estamos reféns desse pecado, que foi o que induziu a humanidade ao erro. Peraí, deixa eu só... Que faz nós sermos inclinados já ao pecado. Então, nós já nascemos com essa condicionante, né, de sermos inclinados ao pecado. Então, a gente precisa, porque assim, o nosso dano pode não ser tão grande quanto o dela foi. Mas, certamente, se o inimigo conseguir uma brecha na nossa vida... Eita, peraí. Tá aparecendo normal para vocês aí? Tá, né? Porque se ele consegue uma brecha na nossa vida, é óbvio que talvez através da gente ele não vai conseguir destruir a humanidade, mas ele vai conseguir fazer um impacto na nossa família, nas pessoas que estão perto da gente, pessoas que eram para estar sendo alcançadas pelo nosso chamado, não estarão sendo, porque nós estaremos sendo negligentes, ou, enfim, estaremos passando por diversas questões. E aí a gente precisa ter esse conhecimento. Então, o propósito da gente estarmos aqui lendo juntamente a Bíblia é justamente isso, a gente entender como a gente reagir, para a gente não cair nas astúcias aí do inimigo. Pastor Paulo, pode falar. Ô, paz, boa noite. Paz, boa noite. Legal as dúvidas que tinha aí. Sim. Muito boa. O pastor Salles fez um comentário muito, muito legal. E uma dúvida aí do Bruno, né? Ele diz que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Se a gente pegar 1 Pedro 5:8, Paulo ensina que devemos estar preparados contra todas as investidas de Satanás, o qual habita nas regiões celestiais. Quer dizer, o Salles falou um negócio interessante. O mal está na ausência do bem. O que foi que aconteceu com Lúcifer? Ele deixou o mal entrar. Como assim? A inveja é um sentimento demoníaco. Foi que entrou no coração de Lúcifer. E onde o mal criou raiz. E ele quis ser maior do que o seu criador. Entendeu? Muita gente fala assim, como o Bruno falou, disse, não, mas o mal já estava no Éden, não. O mal não estava no Éden. Entendeu? A ausência do bem no coração de Lúcifer foi que ele deixou o mal entrar. E aí ainda fala mais lá em Efésios, fala que a gente tem que estar preparado contra as astutas ciladas de Satanás, né? Então, o que se resume o Éden? O que se resume
Gênesis 3. Ele vai lá no... Para mim, se resume em 3 versículos, 22, 23 e 24. Que Deus fala assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem não sabia o bem e o mal, né? Ele não tinha essa noção. Pois para que não estenda a sua mão, tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha o que aconteceu. A queda do homem está aí, gente. Aí depois ele, no 24, ele diz que lança o homem fora do jardim do Éden, põe os querubins com as espadas inflamadas, né? Que andavam ao derredor para guardar o caminho da árvore. Sim. Quer dizer, se ele coloca os anjos de guerra lá, ninguém vai saber onde é que está o Éden. Aí, como a gente fala assim, tem alguns, né? Alguém fala que, ó, pode ser ali, pode ser aqui, mas ninguém tem, né? O lugar exato, porque o querubim está tomando conta. Então, quando o querubim, que é o anjo do Senhor, está tomando conta, ninguém vai saber onde é que está o jardim do Éden. E sobre o Bruno ter comentado que o mal estava no jardim do Éden, não é que o mal estava no jardim do Éden. Ele já tinha sido lançado para a terra, né? Já tinha caído. Eu acho que é em Isaías 6 ou é 13 que fala a respeito da queda de Lúcifer. Tá bom? É só um comentário que eu queria fazer a respeito disso daí. Ótimo. Ótimo comentário, porque eu queria chegar justamente nessa parte. Esses versículos que o Paulo leu é uma das minhas partes assim mais que eu gosto assim nessa passagem, porque Deus ele fez um grande favor pra gente, gente. Vocês não estão entendendo assim a magnitude do que tem escondido nesses versículos aqui 22, 23 e 24. Porque pensa, o homem tinha acesso ao conhecimento do bem e do mal, que não era para ter acontecido, e quando come é condenado à morte. Está condenado ao trabalho, enfim, várias consequências, cada um é condenado na sua medida, tanto a serpente, o homem e a mulher. E o homem tinha fácil acesso à árvore da vida eterna. Se esse homem e essa mulher que comete o pecado e em seguida me come o fruto da árvore da vida eterna, gente, vocês têm noção do que seria viver eternamente condenado? Quando Deus faz isso, que ele tira o homem do jardim, não é porque ele está magoado. Deus não faz isso porque ele está magoado, gente. Vocês precisam ter essa noção. Não é porque ele fala assim, o homem me desobedeceu, eu fiquei chateado com o homem... Não, é porque ele fez um cuidado com a gente. Porque se o homem comete pecado, depois ele come da vida eterna, nós estaremos condenados eternamente a viver numa condição terrível. Então, ter ainda a oportunidade de morrer e ter um novo corpo em Cristo depois, e ter a oportunidade de viver eternamente com o Senhor, é um privilégio. Então, quando ele expulsa o homem daquele lugar, é por cuidado de nós. Porque senão nós estaríamos sentenciados eternamente através de Adão. Exatamente o que a Elisângela falou, sempre acreditei nessa segurança, até porque na sentença do homem ele não condena eternamente, exatamente. Então, assim, nossa, eu acho que é um dos melhores cuidados que se pode ter, mas vamos seguir aqui para a gente poder ouvir mais pessoas, para daqui a pouco a gente começar a caminhar para o fim. Mas assim, gente, para mim isso daqui é uma das partes mais valiosas desse versículo, sério mesmo. Eu quero que depois vocês leiam depois e prestem atenção nesse detalhe para vocês verem. Milton, pode falar. Oi, gente, a paz do Senhor, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria dizer que também não tenho resposta para tudo isso aí, mas eu gostaria de colocar aqui meu ponto de vista, ou aquilo que me acalmou, aquilo que me tranquilizou, porque assim, achei muito legal, muito importante que o Bruno tenha feito esse questionamento. Eu era essa pessoa que fazia esse questionamento também. Por que Deus não Também matou logo, não exterminou logo, né?
Mas aí a gente vai se tranquilizando conforme a gente vai buscando algumas respostas, né? Mas a Bíblia é como, vamos colocar assim, de uma forma implória, só para o que fica na minha mente fica fácil de entender, né? Na minha mente. Não sei se na mente dos irmãos vai ficar fácil também de entender, mas é como se fosse um gibi, e aí você tá lendo ele, você vê o mal vencendo várias vezes ali e saindo, prevalecendo várias vezes, você fala, poxa, meu, né, eu quero ver logo o final disso, quero ver logo o final. E você pula as páginas assim, você vai lá pro final assim, aí você vê lá que na verdade quem venceu foi o bem, né? Então a Sim, Bíblia, se você pegar então o livro de Apocalipse, você vai ver o final de tudo, né? sim, E pensando nessa questão do mal, o que me tranquilizou é que assim, por exemplo, quando na eternidade Lúcifer deseja no seu coração aquela maldade de manifestar ali a sua discordância com Deus e maquinar tudo aquilo ali, enquanto era em potência, ou seja, enquanto aquilo ainda estava, não sei como que é os anjos, como que é, né? Como que é aquilo, mas para mim, pro meu entendimento é assim, ó. Se alguém tem um quadro, pintou um quadro, igual eu tenho um quadro aqui. E se eu pensar que eu quero destruir esse quadro, eu não vou preso por isso. Eu não vou ser condenado por isso. Agora, se eu pego o quadro e rasgo, eu queimo aquele quadro, aquela obra-prima, aí eu posso ser condenado por isso. Agora eu posso ser penalizado por isso. Aí eu penso que enquanto no céu aquilo estava em potência, estava ainda no imaginário, Deus não agia. E aí, quando Lúcifer agora age com o pensamento dele, com aquilo que estava no coração dele, agora Deus tomou uma atitude. Então, vai lá, expulsa ele do céu, né, e já tem todo o plano de redenção para a humanidade. Então, aí tudo precisa se cumprir. Então, ele sim, não pode usar da sua autoridade, porque aí ele não está dando a liberdade do povo escolher. sim, Porque então, senão não é escolha, né? Eu vou lá e determino. Ah, então você não quer, você não me quer, então tchau, termino. Ah, você não me quer, vou exterminar. Ele deixa a pessoa cumprir a sua pena, ele deixa a pessoa cumprir aquilo que ela escolheu, né? Ela deixa a pessoa seguir o caminho que ela escolheu. No sim, caso dos anjos, não tem como eles retornarem, né? Já no caso da humanidade, a humanidade ainda consegue retornar ao caminho. Se sair do caminho, você consegue retornar ao caminho. Por isso que Deus não nos extermina assim que nós cometemos um pecado, porque ele sabe, porque ele já sabe a possibilidade de nós retornarmos, mas nós não sabemos dessa possibilidade, né? Por sim, isso que eu não posso olhar para aquele que fez um mal e desejar logo a morte dele, porque eu não sei qual que é daqui a uns anos se ele vai retornar ou não para os caminhos. Já Deus sabe se vai retornar ou não. Então, isso me tranquilizou. Não sei se isso pode tranquilizar alguém aí, né? Mas isso, quando eu pensei dessa forma, isso me tranquilizou. sim. E o que é um comentário que a Elisângela falou aqui, que da gente ter, às vezes, uma visão justiceira, né? Todo mundo passa por isso. Porque, às vezes, a gente quer colocar... Porque Deus é poderoso, ele poderia fazer muitas coisas. E aí, às vezes, a gente tem a nossa percepção própria de querer que Deus haja como ditador, né? E pratique a justiça segundo o nosso olhar, né? Do que seria correto. Mas se Deus agisse dessa forma, na verdade, ele talvez não esteja sendo tão justo, não permitindo que a gente escolhesse, né? Se não tivesse o livre-arbítrio de poder optar. E a gente pode pensar nisso, porque a gente está falando isso quando a gente fala do outro, né? A gente está falando da Eva, a gente está falando do Adão. Mas se a gente for colocar para nós, por que que Deus, então Deus já não nos exterminou? Ué, gente, a gente não é perfeito. Eu não sei vocês, mas eu vivo numa luta constante contra o pecado. Não consigo ser perfeita. Por que que então Deus não me exterminou e continua me dando chance? Eu acho que quando a gente também tenta aplicar esse olhar para nós, a gente entende como funciona o amor de Deus, a redenção, a gente consegue ter um olhar um pouquinho diferente, sair um pouquinho mais dessa justiça intensa, né?
Porque quando se aplicasse a nós, né, eu acho que ninguém iria querer, né? Ser exterminado assim, ai, ó, errou, não vamos dar chance, não. Já extermina aí quem queria ser exterminado na primeira oportunidade. E errasse. Acho que ninguém, né? Bruno, você tá com a mão levantada ainda. Você quer fazer mais algum comentário? Porque aí a gente vai seguir aqui para ouvir mais algumas pessoas. Eu tenho alguns comentários para fazer para a gente finalizar. Não, foi só para pontuar uma coisa assim, que eu disse assim, não que Deus fez o mal, porque ele permitiu o mal entrar dentro do jardim do Éden, certo? Sim. E eu acredito que, eu acho que eles podiam ter uma chance, né, mano? Porque era só os dois. Se fosse hoje, nós podíamos julgá-los, né? Mas só eram os dois. E aí fica assim essa dúvida ainda, né? Por que permitiu acontecer isso? Se ele é o Todo-Poderoso, né? Se ele se ele já sabia que ia acontecer isso. Sim. Mas, ó, o que eu acredito? Eu não acredito que ali naquele momento os dois foram condenados ao inferno. Eles foram condenados à consequência de morte, dor, porque a Bíblia vai falar exatamente, né? Não fala que eles foram condenados ao inferno, que eles não teriam a possibilidade de salvação. Fala que eles foram condenados, a terra foi amaldiçoada, né? Então a terra mesmo, não a terra, o planeta em si, mas a terra, o chão mesmo, o campo, que o homem precisaria trabalhar. Então eles são condenados a ter consequências do seu pecado. Tanto a serpente, que ela vai ter que ficar com a barriga no chão, comendo pó da terra, a mulher vai ter dores de parto, e aí entra ali também um pouquinho, que é um... Eu não vou entrar nesse assunto agora, gente, porque a gente não vai ter tempo, mas hoje de tarde eu fui ver no original o que estava escrito ali quando fala sobre o seu desejo será para o seu marido. Eu descobri uma coisa que eu fiquei assim, ontem eu estava até conversando com algumas pessoas e eu falei, né, eu acho que, enfim, sobre a questão do homem e da mulher, porque que às vezes a mulher tem tanta dificuldade de alcançar algumas coisas que o homem alcança com mais facilidade, mas como o homem também paga isso depois, e como eu achava que os sofrimentos dos dois eram diferentes. E eu não tinha lido ainda isso, né, esse detalhe. E quando eu fui pesquisar sobre esse versículo, sobre o seu desejo será para o seu homem, eu entendi que essa consequência começou desde lá, no início do mundo mesmo. Mas eu não acredito que eles tenham sido condenados ao inferno, eles tiveram sim a possibilidade, eu acredito, de passar pela salvação do Senhor, mas explica só esse versículo que eu comentei, Ronaldo. E aí, é que eu tenho muitos comentários para fazer, vou ver o que eu vou comentar aqui. Se der tempo, eu comento, quero ouvir vocês também. E, enfim, basicamente é isso, acho que deu para entender, né? Mas tem algumas questões que a gente vai entendendo ao longo do tempo. Por enquanto, acredito que está satisfatório aí para a gente entendendo, mas tem respostas que a gente vai entendendo conforme a gente vai ler a Bíblia. Por que isso é importante também? Para a gente entender como Deus trabalha. Porque às vezes a gente tem muitas frustrações na nossa vida pessoal, ou olha para o outro e fala assim, nossa, mas por que Deus permitiu que aquilo ali acontecesse? Por que Deus não operou justiça naquilo ali? Primeiro que lá em Tiago fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então a nossa ira não faz Deus operar a justiça, pelo contrário. E, enfim, e aí a gente precisa entender como Deus trabalha com as coisas. Porque quando a gente entende como Deus trabalha com as coisas, a gente vai parar de, às vezes, ter esses questionamentos internos conosco, pessoalmente, e com situações do próximo. Que a gente vai saber que tem muitas coisas por detrás dos planos que ainda não nos foram revelados, que lá na frente vai fazer muito sentido, mas agora a gente não entende. Mas conforme a gente for lendo a Bíblia, a gente vai entender, amém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer falar algum ponto específico? Porque aí eu vou comentar aqui algumas anotações que eu fiz, e aí se der tempo eu comento esse versículo que eu falei aí que o Ronaldo pediu para explicar. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver quem está aqui com a gente hoje, para a gente ver. B, Ângela, Carla, vocês querem falar alguma coisa? Dani, você está aí só ouvindo o Bruno falando, você não quer falar também não alguma coisa? Pode falar. Não, Andressa, eu prefiro não falar não, porque esse daqui é teimoso, e não adianta falar não, porque ele falou que ninguém respondeu ainda a pergunta dele. Bruno, Mas, enfim, é igual a gente está falando, né? Com o tempo vai entendendo, né? A gente vai lendo mais a Bíblia, mas acredito que é isso. Tô quase virando ateu. Misericórdia, tá repreendido.
Mas, gente, é importante, sabe por quê? Porque tem coisas que não vai ser eu falando, não vai ser ninguém te explicando que você vai ser convencido. Tem respostas que só o Espírito Santo convence a gente. E eu vou contar por experiência própria que eu já tive muitas questões da Bíblia que eu falo, Senhor, eu não aceito isso, eu não entendo. Mas eu tenho que aceitar porque está na Bíblia. Então o Senhor vai ter que me explicar porque eu não entendo. Eu já passei por esse conflito, eu te entendo perfeitamente, Bruno. E você pode ter certeza que quase todo mundo aqui, dá um joinha aí quem já passou por algum conflito com alguma coisa da palavra, só para a gente ver que está todo mundo aqui no mesmo barco. Todo mundo já teve esse conflito. E o que eu fiz? Eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me explicar. Porque se qualquer pessoa me falar, eu não serei convencida. Porque por mais que já me explicaram, para mim não faz sentido. Não tem noção. Gente, Deus me explicou. E Deus me fez entender no meu coração. Então, isso aqui serve de exemplo. Toda vez que você tiver uma dúvida aqui, que nem eu falei aqui no início, tem coisa que não tem respostas, e tem coisas que aqui a gente não vai ter respostas. Pode ser que daqui a alguns encontros a gente consiga encontrar uma resposta mais satisfatória, até para a gente já estar pronto, para quando outra pessoa vier com essa dúvida também, nós estarmos aqui preparados para responder essa pessoa. Mas, quando não tivermos respostas, a gente também pode orar ao Senhor, porque, gente, funciona. Eu estou falando por experiência própria, porque eu já tive dúvidas que eu falava, gente, eu não entendo isso aqui, Senhor. Mas eu falei desse jeito aí, eu falei, mas eu tenho que engolir, porque a Bíblia está mandando que tem que ser assim. Então, se eu tenho que aceitar, porque está na palavra, eu vou ter que entender, porque senão não vai funcionar. E aí eu consegui, gente, entender. E quando eu entendi, eu falava, gente, como a gente é ignorante, a gente é muito limitado, a gente precisa lembrar disso também. A gente tem uma limitação cognitiva muito grande e que a gente pensa muito engessado. E aí, às vezes a gente quer fazer Deus caber no nosso pensamento engessado. Quando Deus ele tem uma explicação muito mais ampla que vai para além do nosso entendimento. Então, a ideia também é a gente fazer isso, que nem eu falei na outra aula, a gente ler a Bíblia e entender o que ela quer dizer, e não o que nós queremos entender. Isso é importante também, amém? Para todo mundo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Pra gente seguir? Pode falar, Dani, ou Bruno, não sei quem é. Não, é isso que eu ia falar. Vocês vão me desculpando minha ignorância. Você sabe que eu estava fazendo curso de teologia com o Osir, né? Aí eu não consegui por causa do serviço, que não estava batendo. Mas agora vai se preparando com as minhas ignorâncias que aqui eu consigo, tá? Ó, gente, Bruno, não é ignorância, não. Para quem não sabe, o Bruno ele é meu primo. E aí, então, eu tenho uma vida inteira de convivência com o Bruno. Eu tô completamente acostumada. Vocês precisam se acostumar com ele, tá bom? É o jeitinho dele, mas ele tá sendo amável da forma dele, tá bom? Ô, Bruno, não é ignorância, não, Bruno. Isso aí é puro conhecimento. Suas dúvidas são nossas dúvidas, entendeu? Nada é ignorância, não. Tudo é conhecimento. Sim, exatamente. Ô, Andresa. Pode falar. Fala pro Bruno, não é ignorância, não. Tem algo dentro da igreja, tem uma hipocrisia, principalmente dentro da igreja, que a gente não sabe e tem vergonha de perguntar para mostrar que sabe. Aí nunca aprendemos porque não perguntamos. Exatamente. Tem que perguntar mesmo, Bruno. Tem que perguntar mesmo e é assim que todo mundo vai aprender junto. Mas, Andresa, só para finalizar, depois, se você puder, lê Deuteronômio 29, 29. Tá. Vou até abrir aqui. Não, só para comentar aí, Andressa, o tamanho da da minha ignorância, que eu fui aprender o que era o que significava a Bíblia no curso de teologia, que foi no começo, né? Uhum. E eu não sabia até aquele tempo, mano. Sim, mas Bruno, isso que você está falando é muito importante. E ainda, glória a Deus que você está aqui nessa aula hoje. Glória a Deus pela sua coragem de falar e ser exatamente como você é. Por quê? Quando eu fiz esse grupo, gente, eu falei, gente, isso aqui não é uma aula, eu não vou ficar falando sozinha, não. Eu quero que vocês tragam todas as dúvidas, mesmo que eu não saiba responder ela. A gente vai sair embora, talvez todo mundo com a mesma dúvida, tudo junto. Mas o grupo tem esse intuito da gente entender a palavra e conseguir viver ela com plenitude, com paz, de entendimento de verdade. E é exatamente isso, gente. Não tenham vergonha nenhuma, por mais boa que você fale, mas essa minha dúvida aqui é muito ignorante. Não é, gente, nunca. Nenhuma dúvida é ignorante, porque nós temos todas as nossas limitações, nós não sabemos de tudo. É óbvio que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de entender. Hoje em dia, todo mundo, eu vejo as pessoas falando na igreja, nossa, André, se você entende também, explica também, mas, gente, eu já sofri tanto, vocês soubessem.
Eu estava até falando com umas pessoas esses dias. Eu li a Bíblia e falava, gente, eu não estou entendendo nada. Aí eu li o Novo Testamento e falava, nossa, mas tá tudo confuso, porque Jesus nasce e morre, daqui a pouco ele nasce de novo, porque eu não sabia nem a separação dos livros da Bíblia. Eu falava, gente, mas como assim? Jesus morreu, daqui a pouco ele tá nascendo de novo, tá contando a história dele de novo. Que confusão é essa? Eu não entendia nada. Era uma loucura, eu demorei muito ainda para entender. Enfim, gente, não tenham vergonha. Esse é o ponto principal. Que bom que você está aqui, Bruno, por isso, de verdade mesmo. Porque, gente, não tenham dúvidas. Aqui é o nosso espaço para isso, para a gente ler juntos e tirar todas as nossas dúvidas ou sair com mais dúvidas juntos, tá? Pode falar. Ó, 1 minutinho para Stephanie e 1 minutinho para a Cauane falar, tá bom? Tá, eu vou falar bem rápido. É um comentário só, né? É um comentário. No versículo 3, ou no capítulo 3, no versículo 21, Deus, ele é tão pai, para a gente ver como que é lindo. Vemos que mesmo o filho dele, né, fazendo errado, ele vestiu, entendeu? Ele cuidou. Ah, ponto importantíssimo. Ótimo que você falou, Stephanie. Gente, vocês já pararam pra... Eu sei que tem muita gente que sabe aqui. Mas vocês já pararam para perceber que Deus, quando ele veste o homem e a mulher, ele veste com pele. Pele de quem? De animal, né? Ou seja, para eles serem vestidos e cobertos do seu pecado, um animal teve que morrer. Se um animal teve que morrer, nós tivemos o primeiro sacrifício para que o homem pudesse ser coberto do seu pecado. E esse sacrifício foi feito por Deus. Porque ele pegou a pele de um animal para vestir o homem do seu pecado. Gente, assim, me dói o coração, né? Mas era um ponto que eu queria comentar. Que bom que a Stephanie falou, não vou conseguir alongar muito, porque a gente já tá chegando no final. O limite é até 10 horas. Se vocês quiserem até às 11, a gente vai, tá? Mas eu coloquei que seria 2 horinhas. Eu coloquei um tempinho. Podia fazer 2 aulas por semana. Eu tô gostando da empolgação, gente. Eu quero assim. Se vocês quiserem ir até às 11, qualquer coisa, se chegar às 10 e quiser uma turma ir embora e o restante ficar, a gente fica. Enfim, eu vou ler aqui rapidinho o que o Salles falou, que é um versículo muito bom, até para a gente ter de cor, tá? Deuteronômio 29 e 29, anotem aí. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Tem respostas que a gente não vai ter, perguntas que a gente não vai ter respostas. Tem perguntas que as respostas chegarão no tempo certo, e nem sempre será no momento que a gente procura. E tem coisas que nos estão reveladas, essas a gente cumpre. O que a gente não sabe, a gente fala, não sei. Ah, e eu quero repetir uma fala que eu tive muito no discipulado, e eu quero repetir para vocês aqui, para a gente tornar como hábito. A partir daqui, gente, a gente está proibido de achar qualquer coisa. Você não tem opinião própria para nada. Se tem um assunto e a Bíblia fala sobre esse assunto, o que prevalece é a palavra, não é a tua opinião. Então, por exemplo, fulano de tal fala sobre isso e isso do divórcio. O que a Bíblia fala? A sua opinião, perdeu força total. O que importa é a palavra. Amém? Aqui ninguém tem direito de achar nada, inclusive eu. O que importa é a palavra. Se a palavra diz algo a respeito de algum assunto, a resposta que a gente tem que dar está na palavra. Andressa, o que você acha disso? Fala assim, está escrito na Bíblia que é assim. Amém. Você não tem que achar nada, porque às vezes a gente se complica tentando ajudar o outro falando o que a gente acha. E nem sempre que a gente acha é bíblico. É normal, gente. Pode acontecer. E aí eu estou falando isso como um alerta mesmo. Uma frase que eu uso muito é, no meu lugar, o que Jesus faria? Isso me poupa de fazer muitos erros. Usem essa frase também. Eu não tenho direito de achar nada e no meu lugar. O que Jesus faria? O que ele falaria? Isso já está na palavra, provavelmente. Bom, deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Cauane, você queria falar também, né? Eu acabei me empolgando na fala da Stephanie e não deixei você falar. Pode falar. Eu cliquei na mãozinha sem querer, perdoe. Tá. Vamos seguir então, Eu fiz muitas anotações, gente, mas eu não vou nem conseguir falar todas. Não vou conseguir. Vou ter que passar aqui algumas coisas. Tá. Mas uma coisa que eu queria falar, que era sobre o adjetivo sobre o ser astuto. Tem algumas referências que eu anotei de provérbios do lado positivo de ser astuto. Eu vou mandar lá no grupo da igreja, tá?
Ah, tá. E quando a serpente enganou a mulher falando que ela teria conhecimento, o único conhecimento que ela teve, sabe qual foi? Eu não sei se vocês perceberam. É de que ela estava nua. Mas nenhum outro conhecimento ela teve. A única coisa que ela entendeu naquele momento é que ela estava nua. De resto, ela não entendeu mais nada. Deixa eu ver, mais um aqui. Ô, Ronaldo, eu vou ficar devendo a explicação do 3,16, que é sobre o desejo da mulher será para o seu homem. Não vou conseguir explicar porque é um assunto muito complexo e vai levar muito tempo e eu não vou conseguir falar aqui. Num outro momento, outra oportunidade, eu vou ver até se qualquer coisa eu escrevo um texto, sabe? Mando para vocês. E deixa eu ver mais o que. Primeiro sacrifício a gente falou. Ah, tá. E aí, nesse capítulo, gente, dá-se o que a gente conhece, quando vocês ouvirem o termo pecado original, é isso aqui que aconteceu. Que é quando o pecado original, ele é o pecado que acontece, que vai destinar toda a inclinação da humanidade ao pecado, e o que vai condicionar também a humanidade com a forma como ela vai viver. Sujeita à morte, sujeita às dores de parto, a mulher estar com seu desejo voltado ao homem. Então, é todo aquele pecado que toda pessoa... Sabe que eu não falo assim, todo mundo já nasce em pecado? Todo mundo precisa ser liberto por conta desse pecado original. Todo mundo já nasce condicionado ao pecado, ainda crianças, tá bom? Então, quando vocês ouvirem o termo pecado original, é esse o pecado da Eva, de Adão, que vai abrir precedente, né, para toda a queda da humanidade e para a inclinação natural que a gente já tem para o pecado. Então, pensem, ela que não tinha inclinação para o pecado, pecou, imagina a gente que já está inclinado ao pecado. Misericórdia, né? Deus tem misericórdia. Pode falar, Elisângela tinha levantado a mão depois do Bruno. Não, você faz. Eu ia fazer o comentário, mas você já resumiu, não vamos estender, ficar repetindo. A gente vai ficar repetindo as mesmas coisas. Você falou, né? A única coisa que a Eva conseguiu enxergar é que estava nua. Na verdade, ali foi a primeira consciência da nudez, da desobediência. Que a Bíblia fala, né, lá antes da sentença, que eles tentam se esconder, né, de Deus, e quando eles viram pela primeira vez a nudez, então pela primeira vez eles temem a Deus, que é o primeiro sinal da desobediência, é enxergar que não dá mais para se apresentar a Deus da mesma forma. Então, além da nudez física, agora é a da consciência. Sim, isso eu ia comentar também, foi bom você ter falado, tá vendo? Complementou, não repetiu não, complementou. Que o pecado, ele levou o afastamento do homem da presença de Deus por conta do constrangimento da vergonha, mas acima de tudo por conta do temor. Que quando Deus vai procurar o homem, ela fala assim, por que vocês se esconderam? Ele fala assim, porque eu temi ao Senhor. Então ali começa também a ter o temor do Senhor. Muito bom. Mais alguém quer falar? Bruno, Dani, quem quer falar? Pode falar para a gente seguir. Eu vi você comentando a originalidade do pecado aí. Foi bom, né? Porque hoje em dia, muitas coisas a gente fala que, vamos supor, a pessoa tem um parente doente, um filho doente, muitas vezes a pessoa tá com câncer, tá enferma, a pessoa fala, foi fulano que pecou, assim, ó, o cara tava na igreja, agora tá... Isso daí é consequência do pecado dele, né, mano? Então as pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Porque muitas coisas a gente quer falar que foi consequência do pecado do outro, né? Sim. Mas na realidade não é, né? Olha, eu não vou falar que nunca é. Eu acredito que em alguns casos pode ser sim. Mas não por conta Porque o inimigo no pecado, ele encontra brecha para agir na nossa vida, né? E às vezes ele pode vir com uma doença, uma enfermidade, pode acontecer sim. Até porque muitas curas também acontecem através de expulsão de demônios, as pessoas são curadas e libertas. Então, geralmente, ele entra pelo meio de um pecado. Então, pode ser sim, mas não acredito que é todos os casos. Geralmente, a pessoa está doente porque não cuidou da saúde mesmo. Aí quer colocar a culpa no diabo e não quer assumir a responsabilidade de ter cuidado da própria saúde. Aí a pessoa culpa o pecado ao invés de culpar a si mesma de não ter cuidado da saúde. Mas, enfim, é complexo. A gente tem que ter muito temor também em ficar culpando o diabo por tudo, colocando culpa no pecado por tudo, e se vitimizando e vitimizando os outros por tudo. Amém? Acho que essa é a lição que a gente aprende fundamental hoje. Mais alguém quer fazer algum comentário?
senão a gente vai caminhar para o fim, para encerrar. Já faltam 4 minutinhos. Essa pergunta foi feita por Jesus também. Algumas doenças podem ser consequência do pecado e outras para a glória de Deus. Exatamente. Algumas doenças, inclusive, isso que a Elisângela falou é muito bom, porque tem pessoas que passam por lutas e doenças que não é pecado, não, é Deus permitindo mesmo para que o nome dele seja glorificado. Depois, mais para frente, a gente vai entender isso. Foi a mensagem do... Desculpa, não levantei a mão. Foi a mensagem do pastor Salles de ontem, sobre processos. Nós, muitas vezes, passamos por processos que não entendemos, mas, às vezes, o processo ruim da vida de alguém é para salvar uma outra pessoa. Ontem, inclusive, contaram essa experiência no culto, que a morte, o pastor... Eu sei, por isso que eu resolvi comentar. O pastor Salles falando sobre processo, tem processo que devemos passar, e não adianta pular os processos e tal. E aí o pastor Osaías comentou que quando a mãe dele faleceu, que eles entraram tipo, numa necessidade de mudança. A Rosemary está aqui, ela pode falar também a mesma coisa. Uma necessidade de mudança. E quando eles se mudaram, para onde eles se mudaram? Para frente da casa do pastor Salles. E, então, ou seja, no momento em que eles se mudaram, ali começa o plano do Senhor também. Então, muitas vezes, nós não entendemos processos que passamos na nossa vida, até porque se for assim, o crente não devia ficar doente. Se a gente pensar que tudo é pecado, né, o crente não devia ficar doente. Mas são processos que nós temos que passar pela permissão de Deus. Ou para aprendizado próprio, ou para que outra pessoa alcance, né, a salvação através do nosso testemunho ou daquilo que podemos pregar, nós possamos alcançar vidas e todo o propósito vai ser sempre o mesmo. Que a palavra de Jesus seja pregada, as boas novas sejam pregadas. Sim, muito bom. Exatamente isso, gente, excelente. E outra, a questão, por exemplo, da morte. Morte é um problema para a gente que não entende ela. Para Deus, gente, a morte não é problema nenhum. Então, às vezes, a gente problematiza, né? Às vezes, tipo, crente não morre. Morre sim, gente. Aí, vacilando. E para Deus não é problema nenhum. Para Deus é lucro. Se você estiver salvo com a sua alma em dia lá, para ele é lucro. Menos chance de você errar e se perder aqui. Gente, quem está salvo? Quem está salvo? Eu creio na minha salvação, gente. Depois a gente entra nesse assunto mais para frente. Vamos lá. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui hoje. Hein? Gostei bastante. Gente, eu quero daqui para mais. Semana que vem eu vou mandar lá no grupo da igreja as dúvidas, que os capítulos que é para a gente ler. Leiam, por favor, gente, durante a semana, porque faz muita diferença. Porque vocês estão vendo que tem essas dúvidas, e leiam mais de uma vez. Tipo, leia uma vez, não precisa ler, talvez anotando, mas vai ler, vai dar um tempinho, lê de novo, porque isso faz diferença, tá? Porque aí a gente consegue ver esses pontos. Tipo, Andressa, eu não entendi o que está dizendo aqui. Talvez eu não saiba te responder, mas se souber, a gente vem. Às vezes tem um pastor que ajuda a gente aqui, ou um irmão que tem experiência, ou que já estudou sobre esse assunto, e a gente vai se ajudando. A ideia é essa, amém? Bom. Tira foto, tira foto. Vamos fazer uma foto? Tira todo mundo aí um print da tela, gente. Manda, vou pedir para vocês me ajudarem também. Manda lá no grupo, tá bom? Da igreja, um comentário de vocês, o que vocês acharam do nosso encontro, o que vocês mais gostaram que a gente discutiu aqui. Se vocês quiserem abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto, vou fazer daqui também no meu celular. E aí, manda lá no câmera, povo. Abre a câmera, não precisa ter vergonha, não. Vou fazer uma fotinha aqui. E aí, mandem lá no grupo um comentário de vocês, o que vocês acharam, para motivar, porque tem mais irmãos, gente, que é muito estudado na nossa igreja. E eles podem ajudar a gente aqui, então é para o povo estar aqui, amém? Vamos lá, a foto. Peraí, deixa eu colocar na câmera, né? Tá no vídeo. Foi. Vocês tiraram o print aí também? Tira o print aí. Vamos orar para a gente encerrar? Deus, muito obrigado por esse encontro, por esse momento, que nós tenhamos saído daqui muito edificados, que todo o conhecimento que a gente adquiriu aqui, com todos os irmãos que contribuíram muito, não seja roubado do nosso coração, que a semente que foi lançada nas nossas almas hoje venha frutificar e dar resultado, que nós estejamos cada vez mais aptos e prontos para responder sobre o seu evangelho e também para, principalmente, de conhecer intimamente, que é o nosso maior objetivo, entender a sua essência, a sua virtude, e porque as coisas são como são. Senhor, nos ajude, através do Espírito Santo, nos convencendo das nossas maiores dúvidas e dos nossos maiores desafios,
porque nós cremos que o maior instrutor de todos é o Senhor. Então, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, dê uma semana de bênção, de paz para todos que estão aqui e para todos que não puderam estar também. Em nome de Jesus, amém. Gente, beijo, muito obrigada. Amanhã eu subo a gravação lá no canal no YouTube. Se vocês quiserem consultar de novo, ver alguma coisa, ou compartilhar com alguém, pode pegar o link e enviar, tá bom? Deus abençoe, gente. Pode ir saindo e até semana que vem. Aí eu mando lá no grupo qual capítulo a gente lê, tá?